Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Estamos aqui mais uma quinta-feira para fazer mais uma reflexão à luz do Espiritismo. Para começar, vamos fazer uma oração, pedindo à espiritualidade superior, pedindo a Deus, pedindo aos nossos mentores que possam estar conosco, nos ajudando, nos conduzindo, ficando perto de nós para abrir os nossos canais de entendimento, para que tudo que seja dito aqui possa fazer parte da nossa vida diária, para que tudo possa ser compreendido da melhor maneira possível e para que tudo possa, então, florescer da melhor maneira possível em nossas vidas. Que a gente aprenda com todos os ensinamentos e que a gente possa transformar todos eles em ação na nossa vida diária. Assim é, que assim seja. Me coloco agora à disposição da espiritualidade superior para que eles falem através de mim. Nós hoje vamos falar um pouquinho sobre coisas da vida, coisas dos acontecimentos diários da nossa existência. Às vezes pega passagens da Bíblia para ler, a gente conta as histórias da Bíblia para as crianças, né, da nossa família, como, por exemplo, a história da Arca de Noé, em que Noé colocou todos os animais dentro dela e foi colocando um casal de cada animal para poder salvar, né, esses animais terrestres do dilúvio que viria. Mas às vezes a gente esquece de lembrar do conhecimento que isso traz para a gente, da lição que isso traz para a gente. Quando Jesus avisou a Noé sobre tudo isso que iria acontecer, sobre a questão do dilúvio, Noé achou que ele estava ficando meio louquinho, né? Porque, como assim, né? Um dilúvio que vai arrasar com tudo, a terra é tão grande. E quando Deus pediu para ele reunir um casal de cada animal dentro dessa arca, ele falou, agora que está mais difícil, né? Porque como que eu vou construir uma arca tão grande que possa conter um casal de cada animal dentro dela? Então, Noé ficou assustado e duvidou daquilo que ele estava ouvindo. Assim, nós também, na nossa vida diária, muitas vezes, quando o nosso mentor fala com a gente, quando o nosso mentor nos avisa de determinadas coisas, a gente duvida, a gente pensa que a gente está ouvindo coisas e que não é possível. E a gente, às vezes, nem presta muita atenção nessas coisas que estão sendo pedidas pelo nosso mentor, naquilo que o nosso mentor está falando para a gente. Às vezes, a gente até deixa passar despercebido, falando, nossa, que pensamento bobo, né? E se a gente parar para analisar todos esses pensamentos bobos nossos, no final do nosso dia, a gente vai perceber que a grande maioria deles poderia até mesmo ser bobo, mas tem um ou outro que chamou mais a nossa atenção e que era realmente alguma dica do nosso mentor. Jesus disse, nós precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, e muitas vezes a gente não tem ouvidos para ouvir, muitas vezes a gente não tem olhos para ver, a gente fica mais focado no que a gente pensa ser real do que naquilo que efetivamente é real na nossa existência. O que é real e o que é irreal? Noé poderia ter duvidado de Jesus, né? De Jesus não, de Deus. Noé poderia ter falado, que bobagem, né? Como assim construir uma arca aqui em terra firme? Aqui nem tem mar, eu vou construir uma arca para quê? Nossa, quanta bobagem que está vindo na minha cabeça. E poderia ter deixado aquilo tudo de lado. Como que a gente vai saber se outros receberam essa mensagem e não deixaram de lado? E o único que levou a sério, o único que ouviu com os olhos do coração, o único que ouviu com os ouvidos do coração, o único que percebeu com o coração foi Noé. A gente não sabe se outras pessoas tiveram chamado também. Pode ser que outros tivessem tido esse chamado e não deram bola. E Noé foi o único que deu. Qual será a nossa posição na vida? Será que a gente está dando bola para aquilo que Jesus está dizendo para a gente, para aquilo que a espiritualidade está dizendo para a gente, para as mensagens que Deus está nos mandando? Será que a gente está dando bola para isso ou será que a gente está achando que é coisa da nossa cabeça e deixando passar? É importante, né, na hora da gente atentar para tudo isso, a gente ter uma percepção bastante clara
porque muitas coisas que são faladas para a gente, muitas vezes são de alguns obsessores que querem realmente influenciar e brincar com a gente. Então, por isso que Jesus fala, a gente tem que ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, para a gente poder saber efetivamente o que está sendo falado com sinceridade pelos nossos mentores e o que está sendo uma brincadeira. Qual que é a diferença, né? A diferença é que os nossos mentores, a espiritualidade superior, elas não ficam repetindo as coisas para a gente. Elas falam, e se a gente tiver ouvidos para ouvir, a gente vai ouvir. Os nossos obsessores já são diferentes. Eles querem que a gente faça exatamente o que eles querem. Então, eles ficam repetindo, 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 até a gente atender àquilo que ele está pedindo para a gente, aquilo que ele está ali sussurrando no nosso ouvido. Então, a gente precisa aprimorar os nossos ouvidos espirituais, para que a gente possa efetivamente ouvir aquilo que realmente é necessário, para que a gente possa realmente ter a percepção daquilo que a espiritualidade superior está trazendo para a gente. Muitas vezes, se a gente ouvisse, a gente teria livramento de muita coisa, né? A gente não passaria por determinadas situações, porque se a gente tivesse ouvido aqui o nosso anjo da guarda, o nosso mentor, a gente poderia ter passado por um outro caminho e evitado determinados constrangimentos, evitado determinadas situações de vida que a gente não evitou porque a gente não teve ouvidos para ouvir, a gente não teve olhos para ver, né? Então, a gente precisa parar um pouquinho na nossa existência e se perguntar: será que eu estou fazendo como Noé fez? Será que eu estou atuando de uma maneira positiva na minha existência? Será que eu estou fazendo exatamente aquilo que é necessário para poder contribuir comigo mesmo e com as pessoas que estão ao meu redor? Será que eu estou sendo aquela pessoa que não ouviu Deus e deixou para lá? Ou será que eu estou sendo como Noé, que mesmo achando que aquelas mensagens eram muito loucas, né? Sobre o dilúvio, seguiu em frente, acreditou naquilo que estava ouvindo, construiu a arca, a contragosto da maioria das pessoas, sendo chamado de louco por todo mundo, mas tenha tanta certeza da sua fé que seguiu em frente e construiu, e fez, e salvou aqueles animais. Aqueles animais foram enviados por Deus para aquela região em que eles nem viviam, mas eles foram lá enviados, né? Eles foram apaziguados, muitos animais ferozes ficaram ali tranquilos. Então, a gente às vezes tem medo dos nossos monstros, a gente tem medo das coisas que a gente vai criando na nossa cabeça, das grandes dificuldades que a gente vai criando. Noé tinha que passar por tudo aquilo e ele não teve medo, né? De ter um leão, por exemplo, dentro da arca, de ter um tigre dentro da arca, animais extremamente selvagens, animais carnívoros, né? Ele não teve medo. Por quê? Porque a fé dele era inabalável. Jesus deixa isso muito claro, e no Evangelho segundo o Espiritismo tem lá, ter fé como um grão de mostarda, do tamanho de um grão de mostarda. Se a gente tiver fé no tamanho de um grão de mostarda, a gente pode mover montanhas. Foi o que Noé fez. Só que essa fé tem que ser inabalável. Ela não pode ser uma fé vacilante. Noé mostrou para a gente que a fé dele era inabalável. Não era uma fé vacilante. Ele tinha um propósito. Ele sabia que era Deus que estava falando com ele. E ele seguiu em frente para fazer aquilo que Deus pediu para que ele fizesse. Nós, muitas vezes, temos fés vacilantes. A gente duvida de nós mesmos e de tudo que está ao nosso redor. A gente fica colocando empecilhos, né, para ver se aquilo realmente está acontecendo, se aquilo realmente vai ser assim, se aquilo realmente é. A gente coloca em dúvida, coloca em xeque aquilo que o nosso mentor está trazendo para a gente como algo que efetivamente vai ser positivo para a nossa existência. Muitas vezes a gente é tão teimoso que a gente faz o oposto do que ele está aconselhando a gente, né? Para poder ser rebelde, para poder fazer alguma coisa a contragosto. A gente, às vezes, se tortura, a gente se autoflagela por conta de nada, né? Por conta de só simplesmente falar assim, não deve ser isso. E a gente está tão no piloto automático que a gente não tem condições de parar para analisar as nossas atitudes, as nossas ações durante o nosso dia a dia. E a gente vai no piloto automático,
acreditando só naquilo que a gente pode ver, acreditando só naquilo que nossos olhos carnais podem ver, só no que os nossos ouvidos carnais podem ouvir, e esquecendo que o nosso interior, dentro de nós, está o reino de Deus, né? O reino de Deus está dentro de cada ser. Deus coloca dentro de cada ser aquela centelha divina. Todos nós temos. Então, todos nós sabemos que existe uma voz interior que fala com a gente. E muitas vezes é o nosso próprio eu que está se manifestando, e outras vezes é a manifestação da espiritualidade superior, do nosso mentor, dos mentores da casa espírita que a gente trabalha, que estão ali para orientar a gente, para poder fazer com que a gente dê passos mais interessantes dentro da nossa caminhada evolutiva. Mas a gente fecha os nossos ouvidos e os nossos olhos. E aí a gente vai ficar para trás, né? Porque assim como Noé acreditou, pegou a arca, botou todo mundo lá dentro, botou a família dele inteira, botou os animais, e quando a chuva veio, ele estava preparado. Os outros também foram avisados, mas eles não quiseram ouvir, né? Eles achavam que era bobagem, ainda riam de Noé, por Noé ter acreditado naquilo tudo. Então, a gente precisa olhar para a gente e perceber o que a gente está fazendo, quais estão sendo as nossas atitudes, porque a gente gosta muito de reclamar de tudo, de jogar a culpa para frente, para jogar a culpa no outro, né? Mas muitas vezes, na maioria das vezes, a gente esquece de que a gente tem uma ajuda, que a gente tem o auxílio da espiritualidade superior, que a gente tem o auxílio de Deus, a gente tem o auxílio de Jesus para poder contribuir nessa caminhada nossa, para a gente poder seguir com passos mais seguros nessa caminhada. A gente muitas vezes foge daquilo que realmente é bom para nós. A gente tem necessidade, muitas vezes, de se autoflagelar, de se culpar, de se colocar na cadeira dos réus e se dar castigos, né? A gente dá castigo para a gente mesmo. E com isso, a gente deixa de seguir por um caminho que seria um caminho de luz, que seria aquele caminho que vai levar à espiritualidade de uma maneira mais leve, né? Com graça, com leveza, com tranquilidade. E a gente pensa, e às vezes, muitas vezes, por crenças limitantes que a gente vai acumulando na nossa existência inteira, que o caminho para ser bom tem que ser difícil, tem que ser duro, e não tem que ser nada disso. Jesus disse para a gente ser feliz, Jesus disse para a gente se aprimorar, Jesus disse que a gente precisa ser seres de luz, ser o sal da terra e a luz do mundo, né? Então, para ser tudo isso, a gente não tem que sofrer, a gente tem que aprender a ser feliz, sendo o que a gente é, almejando o que a gente quiser almejar, mas agradecendo profundamente o que a gente já conquistou até aqui nessa caminhada. E abrindo os nossos ouvidos para ouvir mais o nosso anjo da guarda, para ouvir mais o nosso mentor. Ele está sempre presente, né? Pensa, o nosso mentor espiritual é um espírito como nós, só que sem corpo. E que se doou, né, nessa existência nossa para ficar ali cuidando da gente, né, sendo nosso babá o tempo todo, cuidando para a gente poder fazer, orientando a gente para a gente fazer as melhores escolhas. E o que a gente faz? A gente fecha os nossos ouvidos e às vezes e na maioria das vezes a gente não ouve o nosso mentor. Então, eu queria fazer esse convite para vocês hoje, a observar a nossa própria vida, observar a nossa própria existência, para poder perceber se a gente está fazendo como Noé, que por mais louco que fosse tudo aquilo, com a fé que ele tinha, que era inabalável em Deus, acreditou em todas as mensagens que estavam sendo passadas pela espiritualidade para ele, e seguiu em frente, construiu a arca, mesmo com todas as críticas de todas as pessoas, ou se a gente está sendo, né, como os outros que ficaram rindo de Noé, mesmo que ouvissem em sonhos alguma mensagem, estavam rindo de Noé, falando que ele era um louco e que ele estava construindo aquilo tudo lá para nada. Quando veio a chuva, as pessoas perceberam que quem era o mais lúcido de todos era Noé. Quem nós somos nessa história? Nós somos parecidos com Noé ou nós estamos criticando quem é como Noé? Quem somos nós nessa história? A gente precisa pensar nisso, né?
Porque é muito fácil falar que a culpa é do outro, que o outro é louco, que o outro me prejudicou, mas é difícil olhar para a gente mesmo e perceber como a gente está agindo, como a gente está atuando no mundo, de que maneira a gente está trabalhando a nossa espiritualidade, de que maneira a gente está trabalhando a nossa mediunidade, né? Lá no livro dos Espíritos, Allan Kardec afirma categoricamente que todos os seres humanos são médiums. A mediunidade é uma capacidade inata ao ser humano. Então, não existe um ser humano que não seja médium. Então, de que maneira a gente está trabalhando essa mediunidade? A gente não precisa trabalhar numa mesa mediúnica, trabalhar no centro. A gente precisa trabalhar tendo essa comunicação com o mundo espiritual, tendo essa comunicação com os seres de luz, com o nosso mentor, para que a gente possa ir aflorando cada vez mais para a nossa grande missão, que a nossa grande missão é a nossa melhora, é o nosso aprimoramento. Quanto mais a gente se aprimora, quanto mais a gente é uma pessoa que vai buscar ser melhor a cada dia, mais a gente está cumprindo a nossa missão. Esse é o nosso propósito. A reencarnação na Terra, ela tem como propósito o aprimoramento daquele ser que está encarnado ali. E o nosso mentor é aquele que vai dar apoio para a gente durante esse momento da nossa reencarnação aqui. E a gente, às vezes, fecha os nossos ouvidos, os nossos olhos para ele. Então, assim, ele está ali, coitadinho, tentando ajudar, tentando mandar uma mensagem, e a gente está lá, com o ouvido fechado, com o olho fechado, sem querer ver, sem querer ouvir o que ele tem para dizer para a gente. É muito importante essa autoavaliação, né? A partir da autoavaliação é que a gente vai poder compreender melhor os nossos próprios processos, compreender as crenças que nos limitam, compreender tudo aquilo que faz com que a gente fique estagnado num ponto para poder avançar nesse ponto. E aí sair daquela zona de conforto e evoluir, desabrochar como uma flor, que está ali fechadinha, 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 mas chega uma hora que ela vai abrir, vai desabrochar. A gente precisa desabrochar. E para isso a gente precisa dar os passos em direção a esse desabrochar, que é a nossa evolução espiritual. Esse é o grande sentido da nossa existência. O grande sentido é a gente poder dar passos para poder fazer com que a nossa vida progrida, para que a gente saia dos pontos em que a gente esteja estagnado. Crenças limitantes nós acumulamos durante todo o nosso momento existencial. Nós somos seres eternos, somos seres infinitos. Já vivemos várias experiências carnais. E em cada uma dessas experiências, a gente vai acumulando coisas que limitam o nosso espírito, que limitam a gente, na nossa vivência diária. Como que a gente identifica esse tipo de coisa? A partir do momento que a gente começa a observar a gente mesmo, as nossas falas diárias, as brincadeiras que a gente faz, E tudo isso vai demonstrando as crenças que nos limitam. Você fala assim, fala brincando com outra pessoa. Dinheiro não para na minha mão. Isso demonstra que você tem a crença de que dinheiro não para na sua mão. E realmente ele não vai parar, porque você está repetindo aquilo constantemente e o seu cérebro está assimilando aquilo e o universo vai dar para você aquilo que o seu pensamento conduz. Então, a gente precisa cuidar dos nossos pensamentos. Se a gente cuida dos nossos pensamentos, a gente consegue perceber e identificar melhor quais são as mensagens que estão chegando para a gente e de onde essas mensagens estão chegando. Foi assim que Noé conseguiu ter discernimento para poder compreender que aquela mensagem era de Deus. Talvez falte a nós essa observação de nós mesmos para que a gente possa discernir, para que a gente possa observar qual mensagem que está chegando para mim, de que maneira essa mensagem está chegando, e eu poder fazer essa divisão. Essa mensagem chegou do meu mentor, chegou da espiritualidade maior, chegou de um obsessor que está ali brincando comigo. Sou eu sou responsável por poder identificar tudo isso no meu sistema, no meu dia a dia, e modificar também as crenças que me levam a estagnar diante de determinada situação.
Então, vamos ouvir mais o que a gente está falando, vamos prestar mais atenção àquelas coisas que a gente está transmitindo através da fala, vamos ficar atentos a isso. É muito importante que a gente tenha essa atenção para que a gente possa, então, ir trabalhando a nós mesmos e ir trabalhando essa reforma íntima para poder cumprir o grande propósito que a gente veio trabalhar aqui, que é a nossa evolução. Vamos observar se estamos sendo, né, é, pessoas que estão indo contra aquilo que Deus está falando para a gente. Vamos observar que tipo de fé a gente está tendo. Se é essa fé vacilante ou se é aquela fé inabalável, que sabe exatamente por onde caminhar. Vamos lembrar, gente, a gente não precisa ser triste, a gente não precisa ser infeliz, a gente não precisa sentir dor, a gente precisa ser um ser de luz, porque Jesus pediu para a gente ser a luz do mundo. E para ser a luz do mundo, a gente precisa estar pleno, né? Pleno fisicamente, pleno espiritualmente, emocionalmente. E para estar pleno, a gente precisa se trabalhar. Cada vez que a gente se trabalha, cada vez que a gente se conhece, cada vez que a gente modifica algo dentro de nós, a gente está dando um passo para esse caminho de trabalhar esse ponto de luz que nós somos. Somos luz do mundo. Jesus disse para a gente isso. Somos sal da terra. Então precisamos ter ali o tempero perfeito, né? Ao invés de a gente ficar nervoso, se descontrolar com as pessoas, ter benevolência com o outro quando o outro chega nervoso para a gente. Se a gente devolve a mesma coisa para o outro, a gente está sendo igual, a gente está tendo o mesmo tipo de atitude. Porque se a gente devolve amor, a gente está sendo amor. E Jesus pediu para que a gente fosse amor. Então, vamos nos observar mais, vamos olhar para as nossas atitudes, vamos perceber que tipo de atitude a gente está tendo na nossa existência, que tipo de mensagem a gente está passando, que tipo de marca a gente está deixando por onde a gente passa, né? Qual a marca que a gente quer deixar por onde a gente passa? É muito importante a gente pensar nisso. É uma marca de uma pessoa antipática, de uma pessoa rancorosa, de uma pessoa mal amada, ou é uma marca de uma pessoa de luz, uma pessoa de amor, uma pessoa que leva sempre paz e alegria para quem está perto. A marca que a gente deixa é a nossa responsabilidade, não é a responsabilidade do outro. A marca que a gente deixa é aquilo que a gente é dentro da gente, né? E a gente vai deixando esse rastro pelo nosso caminho. Então vamos pensar nisso, né? Que marca eu estou deixando por onde eu passo? Essa marca está sendo legal? Não está sendo legal? O que eu estou ouvindo na minha vida, né? O que eu estou me permitindo ouvir, né? Eu estou tendo olhos para quê? Quanto mais eu tenho olhos para o problema, mais o problema cresce, né? Existe um mito grego que fala isso. Quando Hércules estava passando pelos 12 trabalhos, ele pisou num diamond, num demôniozinho, né? E esse demôniozinho começou a crescer, crescer, crescer. Quanto mais Hércules dava atenção para esse demôniozinho, mais ele crescia, crescia, crescia. Aí uma ninfa amiga de Hércules chegou para ela e falou assim: você está sendo bobo. Você não está vendo que quanto mais você dá atenção, mais ele cresce? Deixa ele de lado, não dá atenção não, que ele vai voltar para o tamanho normal dele, que é desse tamaninho. Muitas vezes nós damos muita importância para coisas que são bobas, que não precisam ter tanta importância assim. A gente dá atenção para coisas que são corriqueiras, que são passageiras e que vão se resolver da maneira mais rápida possível. Só que quanto mais a gente dá atenção para aquilo, mais aquilo cresce na nossa existência. Então precisamos ser mais conscientes, precisamos ser mais pé no chão, precisamos realmente prestar atenção no que deve ter atenção. O que deve ter atenção é a solução da questão, é o amor que a gente vai colocar naquela questão, é a benevolência que a gente vai ter em lidar com aquela questão. O lado positivo ele precisa ser ativado no nosso sistema, porque se a gente ativa o lado positivo, a gente ativa o pensamento positivo, a gente ativa tudo que é positivo no nosso ser, a gente vai fazer com que os nossos centros de força circulem com mais rapidez, eles vão ganhar um volume maior e a nossa comunicação com o mundo espiritual vai ficando cada vez melhor.
a nossa mediunidade vai sendo melhor trabalhada, né? Vai sendo melhor executada nesse mundo. Esse mundo, a Terra, nos recebeu e nos deu o corpo que nós temos. Nós sabemos que quando a gente reencarna num planeta, quando a gente está no ventre da nossa mãe, a nossa mãe automaticamente, é um processo natural, ela puxa o fluido daquele planeta para formar o nosso corpo físico dentro da barriga dela. Então, a Terra nos deu esse fluido materializado para formar esse corpo físico que nós utilizamos durante toda a nossa encarnação na Terra. Gratidão à Terra por isso. Gratidão à espiritualidade por nos permitir reencarnar nesse planeta, para que nós tenhamos as experiências salutares e necessárias para que a gente possa trabalhar para a nossa grande missão, para o nosso grande propósito, que é a nossa evolução, né? Então, vamos ser gratos. A gratidão, ela faz com que a energia ao nosso redor se expanda de uma maneira linda, porque a gratidão é filha do amor. E quando a gente está vibrando no amor, a gente lança em torno de nós uma aura de luz e a gente se transforma em luz. E a gente consegue fazer aquilo que Jesus pediu, ser o sal da terra e a luz do mundo. Vamos pensar, então, sobre todas essas coisas. Vamos pensar sobre quem nós estamos ouvindo, que foi o início da nossa conversa. Vamos pensar em que marca nós estamos deixando por onde passamos, né? Vamos pensar se estamos vibrando nos pensamentos de amor ou se estamos vibrando nos pensamentos negativos. Que tipo de sensação que eu estou transmitindo pelo meu corpo? São sensações de dor, são sensações de sofrimento? É porque eu estou atraindo isso para mim. São sensações de amor, são sensações de alegria? É porque a minha energia está atraindo isso para mim. Então, vamos pensar em nós. Ao invés de pensar que tudo ao nosso redor é culpado por alguma coisa que estamos passando, vamos olhar para nós mesmos e observar o que nós estamos fazendo, o que nós estamos pensando, a quem nós estamos dando ouvidos, para que a nossa vida possa, então, tomar um rumo mais consciente, né? Quanto mais consciente do que a gente é, quanto mais consciente de quem a gente é, quanto mais consciente dos nossos pensamentos, mais a gente vai ter naturalidade para andar na Terra e para cumprir o propósito que é a nossa evolução. Quando a gente evolui, tudo ao nosso redor evolui também. Todas as coisas, todas as pessoas, todas as vibrações evoluem. Então, a nossa evolução contribui para a evolução de todo o planeta. Vamos, então, contribuir com isso, com a nossa evolução, né? Mesmo que seja a passos de formiguinha, não importa. A velocidade da evolução é individual. Cada um tem uma velocidade diferenciada. Não importa. O que importa é que exista essa evolução e que a gente esteja predisposto a trabalhar por ela na nossa existência, que a gente esteja predisposto a caminhar em direção a ela. Esse é o grande propósito. Esse é o fim maior dessa encarnação que a gente está na Terra. Nós estamos num momento de transição planetária. Muitas coisas estão acontecendo, coisas inusitadas, né? Doenças, fenômenos naturais, acidentes provocados pelo homem, tanto com relação a máquinas quanto com relação a desastres ambientais, né? Tem acontecido muita coisa, mas nós precisamos lembrar sempre, né, que nenhuma folha cai da árvore sem a permissão de Deus. Isso está na Bíblia também. Então, tudo que está acontecendo tem um propósito. Tudo que está acontecendo tem um porquê. E nós precisamos acreditar, assim como Noé, que tudo vai ser para melhorar. Assim como houve uma transição planetária naquele momento em que houve o dilúvio, né, lá na arca, em que Noé construiu a arca, nós estamos passando por esse momento. E nós escolhemos estar aqui nesse momento. Tudo é escolha nossa. Nada é feito contra a nossa escolha, a nossa revelia. Então, se nós escolhemos estar aqui, é porque temos contribuição para dar,
com esse planeta que nos recebeu com tanto amor, que nos deu esse corpo físico para que a gente pudesse respirar, para que a gente pudesse sentir o gosto da comida, os cheiros que o planeta tem, para que a gente pudesse ouvir os sons do planeta. O planeta nos recebeu de braços abertos. Agora vamos ser contribuição para ele. Vamos ser aquilo que viemos ser, né? Nós escolhemos estar aqui nesse momento. Então agora é o momento de firmar o corpo, de aprumar o corpo e caminhar para cumprir esse propósito de evoluir, para poder então contribuir com a evolução do planeta também. Pessoal, então minha mensagem foi essa hoje. Eu espero que eu tenha conseguido contribuir um pouquinho com vocês, que eu tenha tocado aí o coração de cada um nesse dia. Eu peço a vocês que possam fazer orações pela minha cidade, né? Eu sou de Petrópolis, do estado do Rio. Vocês devem ter visto nos noticiários. Petrópolis está destruída, né? Meu irmão disse que caiu uma tsunami do céu. Ele mora lá. E realmente é a impressão que dá, que aconteceu lá um grande fenômeno natural que devastou a cidade. Ela está com a aparência de ter tido uma guerra, né? Graças a Deus os meus familiares estão bem, apesar de uma netinha de uma prima da minha mãe ter desencarnado nesse momento, uma menininha linda, né? Que a gente está em oração por ela. Eu peço oração pela cidade como um todo, por todas as pessoas que ficaram desabrigadas, por todas as pessoas que perderam os seus negócios, que perderam as suas coisas pessoais, que perderam outras pessoas, né? A todas as pessoas que desencarnaram nesse momento lá, a todas as perdas, né? E que o grande propósito de tudo isso possa aparecer para cada um, porque a lição é individual também, apesar de ter uma lição coletiva, e que cada um possa então aprender, né? Tanto eles que estão lá quanto nós que estamos aqui. Eu peço que, se vocês puderem, façam 1 minuto de silêncio, só emanando amor. Eles estão precisando muito. A energia que eu sinto de lá é uma energia de pânico, de desespero, de estar despatriado, né? Porque as perdas foram muito grandes, tanto materiais, quanto emocionais, quanto também os desencarnos que aconteceram. Gratidão a todos. Gratidão a todos pela companhia, pessoas encarnadas, desencarnadas, espíritas, não espíritas, pessoas que estão assistindo agora pessoalmente, né? Aqui na hora que a gente está fazendo ao vivo, pessoas que vão assistir depois. Gratidão. Namastê. Beijo no coração de todos. Até semana que vem. Tchau, tchau.